a Fernanda Gonçalves. Vamos nos abrir, caminhos para a liderança. Vamos explorar. Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre momento de planejar. Em busca do autoconhecimento e evoluir. Muito feliz em estar aqui em mais um ano, primeiro episódio de 2024. E começando um novo ano, novas energias. É sempre importante a gente planejar. Mas antes da gente começar a falar sobre o assunto, eu quero te convidar para mandar um recadinho aqui para mim através do WhatsApp, DDD 22 99 222 1003. Me conta o que você está achando, como que você acredita que vai ser 2024. Manda alguma sugestão de tema, diz se você está gostando, enfim. Vai ser uma honra e meu coração vai se aquecer ao receber a sua mensagem. E já quero te pedir também para me seguir no meu Insta, eu.Fernanda Gonçalves, me segue lá, fala que você ouve o podcast, vai ser muito legal a gente bater um papo também no direct. Vamos falar um pouquinho então sobre a importância da gente planejar. Olha, já quero confessar aqui que eu não sou a melhor planejadora. Se a gente for falar de estilo comportamental, o meu estilo raiz é executora, eu adoro colocar a mão na massa. Mas planejamento não é o meu forte e é uma questão que eu venho já trabalhando há alguns anos, desde que eu tive acesso ao meu teste de perfil comportamental. Então eu tenho conseguido aumentar o percentual dele, e isso é muito legal. Por quê? Porque a gente pode ter uma essência, mas a gente pode desenvolver se a gente quiser. Então é muito importante a gente poder acreditar, né, e falar assim, nossa, tá, eu não sou tão boa nisso, mas se eu treinar, se eu buscar isso na minha vida, eu consigo. E isso é importante, tá? Então planejamento é importante. Se você não é tão forte em planejamento, fique próxima das pessoas que são fortes em planejamento, sabe? Para você poder aprender um pouco mais. Que qualquer coisa que você possa acrescentar, né, fazer movimentar na sua vida com relação ao planejamento vai te ajudar. E 2024 é um ano que está muito forte a gente fazer com que as coisas aconteçam na nossa vida. E para a gente materializar, né, a gente precisa planejar. As coisas não vão cair na nossa cabeça só porque a gente merece, só porque a gente tem feito coisas boas. A gente precisa, de fato, ter a consciência e saber o que a gente quer, né? Isso é importante. O que eu quero para 2024? Então, se eu for dividir aí as áreas da minha vida, vamos imaginar que você fale sobre a parte profissional, a parte financeira, a parte de relacionamento, de saúde e tantas outras que a gente pode colocar aí para a gente poder refletir e entender o que a gente pode fazer, né, em cada área da nossa vida para melhorar ou trabalhar áreas mais específicas por algum motivo. Então, eu vou te deixar aqui, só vou colocar as ideias, só vou jogar as sementes e você vai escolher qual sementinha você quer plantar em 2024, tá bom? Aqui é só o primeiro passo dessa reflexão do que você vai querer criar, fazer acontecer, né? Gerir e parir esse filho, esse projeto em 2024, tá bom? Então, assim, uma coisa importante é definir os seus objetivos. O que você quer alcançar em 2024? Escreva esses objetivos de forma clara e específica. Certifique-se de que seus objetivos sejam realistas e mensuráveis, para que você possa acompanhar o seu progresso ao longo do ano. Não adianta inventar uma coisa que você já sabe que é impossível de conseguir realizar ainda em 2024. Então, 2024 são 12 meses. O que você quer? Escreve isso, tá? De forma clara e específica, que seja mensurável e que seja possível. Não vai inventar uma meta que é dificílimo de alcançar, tem que acontecer um milagre
para você, se chegar perto ou se bater essa meta ou esse objetivo, não tá bem de saúde, não ter valido a pena todo o estresse, todo o empenho. Então, gente, meu lema é leveza, meu lema é paz. Então, vamos trabalhar isso em 2024, sabe? Então, pensa, escreve. Se para você isso é um desafio, Fernanda, eu nunca fiz, quando eu faço nunca dá certo, aí eu esqueço. Deixa eu te falar uma coisa. Começa com 2, 3 objetivos, que sejam pequenos. Às vezes não, muitas das vezes quando a gente fala em planejamento, as pessoas começam a pensar em coisas assim enormes, né? Que vai dar muito trabalho. Não, às vezes o seu planejamento pode ser passar a tomar mais água por dia, porque você sabe que você toma menos água do que deveria, e isso está te trazendo prejuízos para a sua saúde. Então, a sua meta é simplesmente beber, por exemplo, 2 litros de água por dia. A gente fica, às vezes, muito ligado em coisas muito grandes e esquece, né, de cuidar do pequeno. Então, começa pelo pequeno, se você não resolveu o seu pequeno. E aí, à medida que você vai resolvendo o pequeno, você vai planejando o médio. E daí você vai planejando o maior. Fica muito mais fácil. A outra coisa importante, gente, quando a gente fala de planejamento, é criar um plano de ação. Como que você vai fazer isso acontecer? Porque aí você vai identificando as etapas específicas que você precisa seguir para alcançar. Então, você vai pensar na meta que você está criando e você vai começar a... Vamos começar a partir essa meta, né? O que eu preciso fazer no meu dia a dia, na minha semana, no meu mês, para conseguir alcançar essa meta em tal data. É importante ter data, tá, gente? Porque se você não tem data, como é que você trabalha para alcançar? Então, você tem que ter uma data para alcançar aquilo que você quer. Isso é muito importante. E aí, quando você tem uma data, né, você pode mensurar se você está indo de acordo, né? Você começa o quê? A acompanhar o seu progresso. E aí você começa a medir. Não, estou indo bem, estou aqui dentro da régua. Não, estou um pouco atrasada. Deixa eu ver o que eu posso fazer para adiantar ou não. Continuo nesse ritmo, que esse é o ritmo que está me permitindo realizar isso com leveza. Então, é sobre isso. Então, é olhar para você, identificar. E outra coisa que a gente não pode fazer nesse processo é se comparar. Se você começa a se comparar, você vai para um lugar de dor, de estresse, de ficar se maltratando. Não tem como você se comparar com outra pessoa. Cada um está num processo. Então, você não tem que ir para esse lugar de ficar se comparando. Ah, mas olha lá o que o outro já fez. Se a gente for pensar, por exemplo, eu falei em beber água, perder peso, fazer mais dinheiro. Né? Você vai para um lugar e você não sabe, de fato, a realidade dessa pessoa. Você está vendo um story, você está vendo um vídeo, passa para você uma informação, um sentimento, mas será que de fato isso está acontecendo? E não vale a pena, a gente tem que ficar feliz pela vitória do outro, mas a gente tem que estar fazendo a nossa parte do nosso processo. Cada um tem um caminho para trilhar. Então é bem isso. Eu queria aqui deixar um conselho. Com certeza vai ser um ano bom para investimento também. Então é importante, mas eu não sei investir nada, eu só conheço poupança. Vai buscar informação, vai estudar. Tem tanta coisa na internet, tem tantas pessoas boas nessa área. Então vai lá buscar alguma coisa, começa a fazer alguma coisa diferente a nível de investimento, sabe? Corre um pouquinho de risco, mas o risco calculado, né? O que é o risco calculado? É você poder investir um valor que, se não der certo o que você está pensando, não vai fazer falta para você, não vai te prejudicar. Então, comece a pensar sobre isso, né? A fazer coisas diferentes que, de repente, você não tem tido coragem de fazer. Pensa sobre isso com relação ao dinheiro. Busque pessoas que você conhece que têm o costume de investir, o que tem acontecido, que dica elas podem te dar. Enfim, gente, a gente precisa se desenvolver. Para a gente se desenvolver, a gente precisa aprender e conhecer. Então, a gente tem que sair dessa nossa zona de conforto de não, prefiro investir só nisso daqui, porque eu sei que isso daqui vai me dar retorno. Mas há quanto tempo e a que custo? Então, olha para isso com carinho, porque acredito que vai ser um bom momento aí para a gente começar a pensar em investimento, tá? E seja flexível, né? Seja flexível nesse processo. Então, se você está acompanhando e não está
sendo tão legal como você imaginava, porque num papel, numa planilha, cabe tudo. Não tem, né? Posso escrever o que eu quiser. Mas a gente sabe que no dia a dia, quando a gente vai executar, né, o que a gente precisa executar, nem sempre sai do jeito que está desenhado, escrito no papel. Mas não tem problema. Então você tem que acolher. Às vezes você não está num dia bom, às vezes a semana não foi boa. Aconteceram coisas que te atrapalharam, que vieram de urgência e você precisou olhar. Veja essas questões como que eu vou lidar com isso? Tá, isso está acontecendo, isso é uma realidade, como que eu vou lidar com isso? Com o planejamento fica muito mais fácil, porque você consegue, né, mensurar como é que está o seu progresso. Mas ser flexível com você é muito importante, porque é natural que quando a gente planeje qualquer coisa na nossa vida, né, pensa numa viagem, você está planejando que tudo dê certo. O horário que você vai sair, que o tempo vai estar bom, né, que o carro não vai dar problema. Você pensa em tudo acontecendo da maneira, né, melhor possível. Só que a gente sabe que na vida, né, pode ter tido um acidente antes, pode ter chovido muito, o carro pode ter dado um problema de última hora e você precisou olhar, levar para um especialista olhar. Enfim, é saber entender que por mais que a gente planeje, os ajustes serão necessários. Essa consciência é muito importante, porque quando você entende que de alguma forma você vai ter que ajustar, você já entende que você vai ter que usar a sua flexibilidade. O que você desenhou na sua planilha, enfim, num aplicativo que seja, aquilo não vai acontecer do jeito que está ali. Porque coisas que você nem espera, nem imagina, podem acontecer e vão interferir no seu planejamento. E, de novo, tá tudo bem. Agora já sei o que eu quero, aconteceu isso e vamos ver como eu faço. A partir de então, com essa novidade, com esse novo desafio da minha vida, como que eu faço para realizar? E se o que você desenhou ainda vai fazer sentido? E tá tudo bem se você chegar, por exemplo, no meio do ano e falar, nossa, essa meta financeira não faz mais sentido para mim. Essa meta profissional não faz mais sentido para mim. Essa meta de saúde, essa meta de relacionamento, sabe? Essa meta espiritual, tá tudo bem. Isso que a gente precisa entender. Por quê? Nós somos seres em evolução, em transformação. Então, o que a gente está pensando agora no início do ano, pode daqui a alguns meses já não fazer tão sentido. Ou pode até fazer mais sentido ainda. Deixa eu melhorar isso. Deixa eu debruçar mais o meu tempo sobre esse projeto, sobre essa área da minha vida, porque está fazendo tão sentido, está me trazendo tanta paixão, tanta vontade de cada vez saber mais, doar mais, servir mais aqui nessa área. E tá tudo bem. Sabe, a gente poder olhar para a gente com esse olhar de acolhimento e a gente não é uma linha reta. Né? Sair daqui, vou chegar lá e ponto, acabou. Não é. Curtir esse processo. Né? Curtir esse processo. Quantas vezes a gente só está ligado no resultado? Ah, eu tenho que bater essa meta porque eu quero esfregar na cara de todo mundo que falou que eu não ia conseguir. E não é sobre isso. É sobre quem você se transformou nesse trajeto até você conseguir alcançar, seja qual for essa meta. Sabe? E olhar para isso com amorosidade. Falar assim, nossa, tá tudo bem. Eu posso seguir. Eu posso refazer as minhas metas. Eu tô falando disso agora no início do ano, porque é um assunto que está sempre sendo falado. Eu acho que é importante, eu acho que todo ano a gente tem condição de nós estamos todo ano fazendo, todo ano a gente tem condição de melhorar cada vez mais o nosso planejamento. E fazer com certeza um planejamento com mais sentido para o nosso momento, para a nossa vida, para o que a gente de fato quer. Né, porque o nosso coração clama de verdade. Então, isso é um exercício que a gente precisa fazer e a gente não precisa também só esperar o início do ano, a gente pode fazer em qualquer momento. Então, o planejamento nada mais é, né, do que algo que a gente desenha e que a gente desenha lá um pouquinho para o nosso futuro, né, de curto prazo até o final do ano, ou você pode, obviamente, desenhar para outros anos seguintes, não tem problema nenhum. E você traz ele para a sua realidade, para o seu presente, e começa a dizer, para eu chegar naquela meta lá em setembro de 2024, eu preciso começar a fazer isso todos os dias a partir de agora. E eu vou conseguir chegar nessa meta, sabe? Então, eu espero que tenha feito sentido
o que eu disse, por mais que já seja um assunto que é batido, mas que a gente precisa, sim, trabalhar no nosso planejamento, sabe? Sempre. Porque se você vai sem planejamento, você já chega perdido. Porque você não faz a menor ideia como que você vai começar. Agora, quando você planeja, quando você se organiza, você já facilita todo esse processo para você ser mais eficaz e conseguir esse resultado que você deseja dentro desse prazo, ou um pouquinho fora, ou um pouquinho antes. Vai depender de uma série de coisas, mas vai depender também que você se organize para fazer esse planejamento. Então, não fica para baixo. Ai, meu Deus, de novo essa história de planejamento. Agora até a Fernanda falando sobre isso. Mas é porque a gente precisa, sim, fazer os nossos planejamentos, tá? Então, eu espero que você possa curtir fazer isso, que não seja uma coisa pesada, chata. Faz o que você entende que dá para você fazer e dá para você cumprir com leveza. A partir daí, você vai criando uma outra estrutura de planejamento e você vai, a cada momento, melhorando mais o seu planejamento. É sobre isso. É sobre trabalhar esse músculo e desenvolvendo ele a cada tempo que passe na sua vida. E para que isso fique cada vez mais fácil, mais saudável, mais leve, mais saboroso. Então é pensar sobre isso, sabe? Isso é muito importante. E claro, se você está num relacionamento, você precisa compartilhar esse planejamento com a pessoa que vive com você. Tá? Isso é muito importante. Não adianta você fazer um planejamento para você, onde a sua família não está inserida, a pessoa com quem você mora não está inserido. Como é que funciona isso? Não pode. Então, muitas vezes é bom vocês duas sentarem, conversarem, falarem sobre o que vocês estão pensando, o que é importante para o casal, o que é importante para o relacionamento, para a vida de vocês. Gente, isso é muito importante. E muitas vezes, nesse momento, os casais acabam se separando e fazendo cada um o seu. Não. Vocês podem até fazer cada um o seu, mas vocês têm que compartilhar. E quando tiver lá a parte do relacionamento, vocês têm que conversar. Não adianta cada um fazer o seu planejamento, cada um ir para um lado. Fica complicado, né? Então, vocês resolveram se unir, estão juntos, vocês precisam olhar para isso juntos, para onde nós queremos ir, né? Quando a gente fala de financeiro, o que a gente pensa com relação a finanças? Onde a gente vai investir? A gente vai investir em que área? Né? Vamos usar parte do nosso dinheiro mais para viagem, mais para estruturar, de repente, o negócio, estruturar a casa. Enfim, são tantas coisas, né, que a gente pode testar, mas é importante que haja, né, essa união de planejamento, tá? Pensem sobre isso. É a mesma coisa quando uma empresa, né, define lá para onde ela quer ir, quanto que ela vai faturar e como é que ela vai trazer isso para os meses seguintes. As pessoas que trabalham na empresa precisam saber para realmente trabalharem em prol desse objetivo. Então não adianta cada um fazer o seu e agora eu faço o meu, a pessoa que mora comigo também faz o dela e cada um vai para o seu planejamento. Não funciona, tá? Então, por favor, vamos melhorar também essa musculatura. Isso é muito importante. Espero que tenha feito sentido para você, o que eu acabei de colocar. Comece a fazer. Faz do jeito que você acredita que você consiga começar, sabe? Isso é muito importante. Qualquer coisa, me chama no Instagram, Fernanda Gonçalves. Vem comigo, vamos caminhar em busca do autoconhecimento e evoluir. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Momento de Planejar, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp, DDD 22 99222 1003, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com, sustenta-vida.com, nosso-ead.com. No podcast sobre liderança e aprender, com a Fernanda Gonçalves, vamos nos abrir.